Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. 2h03. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É uma honra estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Eu sou Suane Lobo e estarei com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Estamos todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, e o objetivo do programa é aproximar a Diagro à comunidade, de forma a sensibilizar da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá. O seu papel primordial para a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje teremos como tema a nova gestão da Embrapa Amapá. Acompanhe as atividades da Diagro através dos nossos canais oficiais, no Instagram, @diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, mande sua pergunta e seu comentário por lá. E hoje temos como convidada a pesquisadora Cristiane, que possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Biologia Animal e doutorado em Agronomia na área de Fitotecnia. Cristiane integra o quadro funcional da Embrapa desde 2010, atuando na área de sanidade vegetal, com ênfase em entomologia aplicada. Possui ampla experiência em zoologia de invertebrados, entomologia, ecologia de populações e de comunidades, além de atuar com controle biológico, moscas das frutas, pragas quarentenárias e defesa vegetal. É uma satisfação recebê-la para compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco. Obrigada. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo também, pelas redes sociais. Doutora Cristiane, a senhora assume como a primeira mulher a chefiar a Embrapa Amapá. Qual o significado deste marco para a instituição e como sua trajetória como pesquisadora moldou sua visão para este cargo de liderança? Eu assumi dia 1º de janeiro o cargo máximo de uma unidade da Embrapa. A Embrapa é uma empresa de pesquisa brasileira que tem 43 unidades descentralizadas espalhadas por todos os estados brasileiros, e eu assumo essa função como a primeira mulher aqui no Amapá. É fruto de um trabalho que eu venho realizando, do reconhecimento desse trabalho, junto com todos os meus colegas pesquisadores. A Embrapa já teve aqui no Amapá já teve vários chefes, todos tiveram papel de destaque para o desenvolvimento da Embrapa aqui no estado, das tecnologias que nós desenvolvemos. E hoje eu venho com esse olhar para o desenvolvimento do nosso estado, um olhar mais voltado para as pessoas, um olhar de maior integração com as unidades de todo o Brasil, buscando tecnologias de outras unidades da Embrapa que possam servir para o desenvolvimento do setor produtivo do nosso estado, para a defesa agropecuária do nosso estado, e posicionando a Embrapa Amapá como uma unidade sentinela, principalmente para a defesa fitossanitária do país. Como a Embrapa, à frente da Embrapa Amapá, quais são as principais prioridades dessa nova gestão e como ela pretende aproximar a pesquisa das realidades dos agricultores e das populações agroextrativistas do Estado, considerando temas como sustentabilidade, inovação e segurança alimentar? Nós vamos trabalhar com uma visão principalmente na territorialidade
do nosso estado e do História Amazônico, trabalhando principalmente dividindo nossas atividades de pesquisa nos ambientes de terra firme e ambiente de campos inundáveis e florestas, né, de várzea, dividindo nossas equipes de pesquisa e transferência de tecnologia para que a gente tenha resultados de maior impacto e em menor espaço de tempo, né, para beneficiar as comunidades que vivem nesses territórios. E aí, quando eu falo de terra firme, a gente inclui as florestas, o cerrado também, para beneficiar os clientes que vivem nesses ambientes, os agricultores familiares, os povos tradicionais, os produtores de grãos e todas as comunidades que a Embrapa precisa atender, né? Que o nosso trabalho é gerar tecnologias com menor impacto ambiental, tecnologias sustentáveis, e aí a gente vai se utilizar de diferentes políticas públicas, a gente vai contribuir para várias políticas públicas, como agricultura de baixo carbono, né? Nós temos várias tecnologias que contribuem para isso, várias tecnologias sustentáveis, como a integração lavoura-pecuária. Então, nós vamos buscar parcerias também, né, com as diversas instituições estaduais, instituições nacionais, internacionais, para estar levando para os homens, para as mulheres do campo, das florestas e das águas, né, essas tecnologias, para que eles possam viver bem onde eles preferirem, se quiserem continuar no campo, né, para eles terem melhor qualidade de vida, uma geração de renda, agregar valor aos produtos que eles comercializam. Como a Embrapa pretende fortalecer sua integração com os ecossistemas de inovação do Amapá, garantindo que as parcerias com instituições de ensino e setor privado se traduzam em resultados práticos para a sociedade? Sim, nós vamos ter uma ação mais contundente dentro do ecossistema de inovação, né? Para isso nós vamos ter um centro de inteligência dentro da nossa unidade, né? Fazendo a troca de informações, né, com os demais setores de inovação aqui do estado, com o setor de inovação da própria Embrapa, né, que nós temos uma chefia de inovação e negócios, né? Então, nós pretendemos ter um olhar muito mais voltado para isso, para que aquelas tecnologias que nós geramos, que nós promovemos a adoção, elas cheguem e possam ser adotadas, né, pelas pessoas, que é o nosso objetivo. Por que a mosca da carambola é considerada uma praga estratégica para o Amapá e para o Brasil? Como a pesquisa da Embrapa atua em parceria com os órgãos de defesa e no controle, de que forma a população pode colaborar nesse combate? Bem, a mosca da carambola, ela é uma praga quarentenária presente, né? A gente chama de quarentenária porque ela é uma praga que ela é exótica, ela veio de outro país. Ela está restrita aos estados aqui do norte do país, né? Amapá, Roraima e norte do Pará. E ela está sob controle oficial do Ministério da Agricultura. Ela é uma praga que tem vários hospedeiros, várias frutas hospedeiras, e é uma praga que tem grande impacto na fruticultura. Os países que importam frutas do Brasil, eles não querem receber essa praga, né, nos seus países. Então, existem barreiras fitossanitárias para frutas que vêm de países que têm essa praga. Então, se essa praga sair dessa região que está sob controle oficial, o Brasil perde todo o mercado de exportação de frutas, e isso causa
impactos econômicos extremamente severos, né? Porque a cadeia da fruticultura, ela emprega milhares de pessoas e tem uma geração de renda extremamente considerável, né? Isso iria impactar e muito, né, a economia do nosso país. Além disso, o impacto econômico para os produtores daqui do nosso estado, por exemplo, o estado de Roraima, também é bastante elevado, porque ninguém quer comprar uma fruta que está danificada, né, por um bicho. Então, ela é uma praga extremamente danosa para a fruticultura, para a venda, né, das frutas, e tem essa importância na fruticultura brasileira. Nós da Embrapa fazemos pesquisa para subsidiar com as informações técnicas o Programa Nacional de Erradicação da Mosca da Carambola, que é coordenado pelo Ministério da Agricultura. Então, todas as informações sobre a biologia, como que essa mosca se comporta, né? Todas as informações sobre que produtos químicos atuam melhor ou não, que atrativos alimentares são melhor mais atrativos ou menos, que produtos de controle biológico funcionam ou não funcionam. Todas essas informações nós pesquisamos na Embrapa e disponibilizamos para o Ministério da Agricultura. Hoje nosso trabalho está mais voltado para a pesquisa com controle biológico, utilizando um fungo que é capaz de matar as larvas e pupas dessa mosca quando ela ainda está no solo, e com algumas vespinhas que são inimigos naturais dessa mosca. Então nós estamos trabalhando com isso ainda em laboratório, e também fazemos, né, sempre o levantamento de que frutas são hospedeiras dessa mosca, porque desde quando nós começamos a pesquisa, há uns 20 anos atrás, a mosca da carambola ela vem mudando, acrescentando mais hospedeiros na sua diversidade de hospedeiros, né, na sua gama aí de preferência. Então, sempre a gente vem encontrando outras frutas que ela vai se desenvolvendo. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar agora da vassoura de bruxa da mandioca, né? Que 2025 foi o auge dela aqui no nosso estado, né? O fungo causador da vassoura de bruxa da mandioca veio da Ásia. Por que ele se adaptou tão rapidamente ao clima da Amazônia e qual o risco de se espalhar para o restante do Brasil? Então, o Rhizoctoma theobrome é o nome do fungo que causa a vassoura de bruxa da mandioca. Esse é um problema que eu diria que é mais complexo de resolver do que a própria mosca da carambola, né? Se a gente fosse comparar, né, os problemas, porque o fungo ele tem uma forma de dispersão muito mais rápida. E o fungo a gente não consegue ver, né? Ele é muito... A parte que se espalha do fungo, que a gente chama de esporos, é como se fosse uma poeirinha. Então, a gente não consegue ver olho nu. Então, as pessoas podem estar transportando o fungo e não tá vendo, né? Isso complica, é um fator que complica muito. Esse fungo, na verdade, a gente vem trabalhando desde 2023, quando os povos indígenas de Oiapoque nos acionaram e disseram que estavam com esse problema nas terras indígenas. Então, inicialmente não se sabia nem o que estava causando o problema. Então, nós da Embrapa fizemos a identificação do que causava esse problema. Foi identificado que era esse fungo e a partir daí nós começamos a tentar entender como que esse fungo se comportava. Identificamos que sim, era um fungo que também veio da Ásia, assim como a mosca da carambola. E ele é um fungo com um poder de dispersão bastante rápido, ele dispersa pelo vento,
ele fica depositado no solo e ele tem esporos que podem se depositar nas roupas, nas ferramentas, nas pessoas, né? E ele é também transportado pelas plantas doentes. Então, quando a pessoa leva uma planta doente de um lugar para o outro, ele vai estar levando a doença. É uma doença bastante grave, agressiva, tem um poder de dispersão rápido. As condições de alta temperatura e umidade elevada que nós temos, né, no estado favorecem a proliferação de fungos. O que a gente sabe, né, é que nos períodos mais chuvosos são os períodos de maior propagação desse fungo. Nos períodos mais secos, o fungo está lá, mas ele fica menos evidente. E aí, quando começa a chover, ele tem um maior desenvolvimento, né, da população. Então, nós estamos nesse trabalho aí de pesquisa, de como ele se comporta. Mais recentemente, nós implantamos um experimento para tentar avaliar algumas cultivares de mandioca que possam ter alguma tolerância a esse fungo. E começamos a avaliar isso. Até o momento não temos nenhuma cultivar tolerante, nenhuma variedade tolerante. E em breve vamos fazer um teste também com alguns produtos para fungicidas, né? Fungicidas químicos, para ver o efeito. E nós estamos nesse trabalho de pesquisa ainda buscando algumas estratégias para poder fazer o manejo dessa praga. Qual é o papel da pesquisa da Embrapa no enfrentamento da vassoura de bruxa da mandioca no estado do Amapá? Então, o papel é fundamental. Nós contamos aí com o apoio de várias unidades da Embrapa, principalmente a Embrapa Mandioca e Fruticultura, e com equipes de outros países, como o CIAT da Colômbia e o Instituto DSMZ da Alemanha, para tentar entender essa praga. O que nós sabemos é que aqui no Brasil essa praga está se comportando diferente de como ela se comporta na Ásia. Muito provavelmente devido às nossas condições ambientais, que são um pouco diferentes de lá. Então, nós precisamos ainda, ao mesmo tempo que nós precisamos entender o comportamento desse fungo aqui no Brasil, nós já precisamos pesquisar medidas de controle. Então, nós estamos fazendo isso com todas as dificuldades, né, os entraves das distâncias, porque nós temos que ir até as áreas em que a praga está, por se tratar também de uma praga quarentenária. Nós temos que ir até as áreas de ocorrência da praga, são áreas de difícil acesso, né? Temos que levar todos os equipamentos de laboratório, contamos com o apoio da Universidade do Estado do Amapá, no campus lá do município de Amapá, para fazer alguns trabalhos de laboratório. E temos que avançar ao mesmo tempo as duas frentes, né? Então, é isso que nós temos trabalhado. Buscar entender o comportamento da praga e fazer buscar as ações de controle. Então, tudo ainda são ações de pesquisa e nós estamos avaliando para ver se alguma dessas medidas ainda vai funcionar. E o que dá para perceber nessa doença da vassoura de bruxa é a integração da Embrapa com as outras instituições a fim da pesquisa, né, de avançar nas pesquisas sobre a doença, né? Exato, porque a gente sempre precisa trabalhar em conjunto com as diversas instituições, né? O papel aí da Diagro, do RURAP, as outras instituições de pesquisa, IEPA, IFAP, o EAP, tem sido fundamental. A nossa parceria com os indígenas, ela é fundamental, porque o conhecimento tradicional que eles têm, o conhecimento de observação deles é fundamental, tem nos dado vários direcionamentos, né? O Instituto IEPE é um grande parceiro, a FUNAI,
né? Então, os próprios agricultores têm nos auxiliado muito. Então, é uma grande força-tarefa para que a gente possa minimamente conseguir entender e conseguir minimizar os impactos dessa praga, né? Nós temos trabalhado também com a utilização de culturas alternativas para gerar alguma fonte de renda para os produtores, enquanto eles não conseguem, né, avançar com as roças de mandioca, eles precisam ter alguma outra fonte de renda, né? Então, nós introduzimos a cultura da banana em algumas áreas. São cultivares, variedades de banana da mais alta tecnologia, cultivares da Embrapa, né? De variedades resistentes a várias doenças, então, que tem ido muito bem. Então, de acordo com a aptidão de cada grupo, né, dos agricultores, da preferência de cada agricultor, e isso tudo a gente precisa considerar, né? A gente vai conversando e vendo que eles têm maior facilidade, o que eles se adaptam mais para fazer esse trabalho. E ouvimos falar que a doença é invisível no início. Quais são os sintomas que o produtor deve observar para notificar a Diagro imediatamente? Sim, no começo ela é difícil, né, de detectar, mas existem 3 principais características que o produtor ele vai conseguir observar. Ele vai observar um crescimento anormal assim dos brotos da mandioca, como se ela tivesse um crescimento descontrolado dos raminhos, né? Por isso que a gente chama de envasouramento ou superbrotamento. A gente observa as folhas ficam amarelas e depois elas ficam necrosadas, assim, ficam marrons, a folha começa a morrer. E se ele cortar a haste, a maniva, se ele cortar ela assim, no sentido longitudinal, ele vai ver que por dentro ela está escurecida também. Então, se a rama estiver escurecida por dentro, tem muita chance, é quase certo que é a vassoura de bruxa. Então, se tiver escurecida por dentro e tiver essa brotação assim, anormal, parece uma vassourinha, uma roseta, tem muita chance de ser. É bom ele logo acionar a Diagro ou os técnicos do rural, porque às vezes está mais perto, né? Porque tem bastante chance de ser. Muito obrigada, doutora Cristiane. Vamos agora para o intervalo comercial e já voltamos. Difusora, patrimônio do povo amapaense. Liquida Center Kennedy Materiais de Construção. A maior liquidação do Amapá. Materiais de construção com no mínimo 25% de desconto. E o preço à vista em até 3 vezes sem juros. Painel LED de 32 por R$23. Piso Copacabana de 47,30 por R$32,90. Bacia com caixa Sabará de 778 por R$549,90. Cube Inox de Emboti de 150 por R$99,90. Liquida Center Kennedy, materiais de construção. Na imensidão da Amazônia, onde a natureza pulsa com força, o açaí cresce, alimentando gerações. Cada palmeira traz histórias de dedicação e trabalho dos nossos peconheiros. Homens e mulheres que com suas mãos trazem o verdadeiro sabor da nossa terra até você. O açaí é mais do que alimento, é a essência da nossa natureza. É o sabor que conecta povos, une culturas e fortalece nossas raízes. Neste novo ano, celebre o encontro da natureza com o sabor que só o açaí oferece. O açaí é tradição, é força, é renovação. Biomais Açaí, mais natureza, mais sabor, que conectam você à Amazônia, para quem constrói o futuro com as raízes da nossa terra.
Já pensou em ter internet veloz e acompanhar sua casa ou escritório de onde estiver? Com o plano Webcam da Webflash, você tem 600 MB de internet para navegar sem limites e ainda câmera conectada que você acessa direto do celular, de forma prática e moderna. 600 MB mais câmeras a partir de R$ 139 mensais. Internet super rápida mais câmeras que deixam você sempre conectado ao que importa. Webflash, conexão para chegar lá. Você que vai começar sua obra, na Avicap tem o que precisa. Do martelo ao carrinho de mão, da furadeira à lixadeira, materiais elétricos, hidráulicos e para pinturas. Uma diversidade de equipamentos e EPIs para sua segurança. E mais, itens de jardinagem, produtos para combater ratos, baratas, formigas e cupins. A Avicap tem o que você precisa para fazer bem feito. É por isso que todo mundo fala, vai na Avicap que tem. Você que vai começar sua obra, na Avicap tem o que precisa. Do martelo ao carrinho de mão, da furadeira à lixadeira, materiais elétricos, hidráulicos e para pinturas. Uma diversidade de equipamentos e EPIs para sua segurança. E mais, itens de jardinagem, produtos para combater ratos, baratas, formigas e cupins. A Avicap tem o que você precisa para fazer bem feito. É por isso que todo mundo fala, vai na Avicap que tem. A segurança do Amapá está em boas mãos. Profissionais dedicados estão nas ruas, dia e noite, para proteger quem mais importa, você e sua família. Mais compromisso, mais estrutura, mais resultados. Toda ação é firme, reforçando a ordem e a tranquilidade em cada canto do nosso estado. Eu quero mandar um recado para ti. Com o governo do Amapá, a resposta é rápida, a lei é cumprida e a segurança é prioridade. E tudo isso é pela preservação da vida e do patrimônio do cidadão amapaense. Amapá mais seguro. Compromisso firme pela vida. Governo do Estado trabalhando pelo Amapá inteiro. Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, produtores rurais. Ano novo, marca nova para vacinação contra a brucelose. Fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade devem ser vacinadas obrigatoriamente contra a brucelose. A vacinação só deve ser realizada por pessoas devidamente autorizadas, treinadas para a aplicação da vacina e credenciada pela Diagro. As fêmeas vacinadas com a vacina B19 serão marcadas apenas com o último número do ano da vacinação, como, por exemplo, o número 6 para o ano de 2026. Já as fêmeas vacinadas com a vacina RB51 receberão somente a marcação com a letra V. E não esqueça, a comunicação da vacinação é obrigatória e semestral, devendo ser realizada até o dia 30 de junho ou até 31 de dezembro. Vacinar, marcar corretamente e comunicar é compromisso com a sanidade do rebanho e com o futuro da produção. Diagro, trabalhando pela defesa e inspeção agropecuária de todo o Amapá. E voltamos ao programa de Agriação, 2h31, com a nossa convidada, a doutora Cristiane Ramos de Jesus, chefe-geral da Embrapa Amapá. Voltando ao assunto da vassoura de bruxa da mandioca, quais as ações da Embrapa já têm surgido aos agricultores para reduzir os prejuízos causados da vassoura de bruxa da mandioca? Sim, como eu falei, né, nós ainda não temos variedades tolerantes, mas o que nós temos feito de mais imediato é a utilização de culturas alternativas e de recomendações, né, de boas práticas de como evitar a dispersão dessa praga, né, com a asepsia de ferramentas, de como fazer a asepsia para não levar a praga de uma roça para outra,
Mas nesse momento o que pode ter como fonte de renda é o uso de culturas alternativas, enquanto a gente não tem formas de controle para essa praga. E quanto tempo a ciência leva para entregar uma resposta sobre a vassoura de bruxa, algo que possa ser substituído de variedade de mandioca? Isso é muito relativo, porque para a gente ter uma resposta, por exemplo, para a ação de um fungicida, nós temos que ter estudar pelo menos 1 ou 2 ciclos da cultura, né? Uma cultura da mandioca que dura aí, dependendo da variedade, 10 meses, 11 meses, né? Então, não dá para a gente precisar uma data, né? Mas em breve a gente já pode dizer se algum produto vai funcionar ou não vai, se a gente vai ter alguma variedade que apresenta alguma condição de conviver com a doença ou não, né? Então, dizer uma data quando a gente vai ter alguma solução não é possível. A ciência não funciona dessa forma, né? Mas as coisas vão avançando e a gente vai divulgando. Doutora Cristiane, a gente sabe que para a roça dar muito, a maniva tem que estar forte e sem doença. Muitas vezes a gente vai plantando a mesma de sempre, a produção vai caindo. A Embrapa vai distribuir ou ensinar a produzir manivas limpas e novas para colher melhor? Sim, quanto mais sadia, né, for a maniva, teoricamente, melhor condições ela tem para resistir, né? Mas o que a gente tem visto em relação a essa praga, que mesmo manivas muito sadias, manivas com excelente qualidade, elas são atacadas pela praga, né? Inclusive nos nossos experimentos da Embrapa, com manivas com toda a qualidade genética e fitossanitária que nós da Embrapa mantemos, né, no nosso experimento, elas são atacadas. Então, isso não é uma condição para que não seja atacada pelo fungo, tá? Teoricamente, quem está melhor nutrido fica menos doente, mas a gente já viu que isso não é uma condição para esse fungo. O que a gente pode dizer em áreas que não tem a ocorrência da praga, é recomendável sim que os produtores plantem manivas com melhor qualidade genética e fitossanitária. Plantar maniva ruim, maniva que não é boa, não é recomendável para ninguém, né? Em lugar nenhum. A gente sempre tem que plantar as nossas manivas sementes, sempre tem que ser aquelas as melhores, né? As de melhor qualidade. Nós na Embrapa, não vamos distribuir maniva, mas nós vamos sim oferecer, né, capacitações, cursos junto com o RAP e as outras instituições, ensinar junto com os produtores como produzir, né, essas manivas de melhor qualidade. Hoje nós temos no estado aí vários produtores que já sabem fazer essa produção. Nós temos inclusive produtores que já são especializados em produzir manivas com essa qualidade, né? E qual é o balanço que a senhora faz de 2025 das atividades da Embrapa Amapá? Bem, a Embrapa, ela trabalha assim, com uma diversidade de produtos, né? A Embrapa Amapá como um centro agroflorestal que tem que atender não só o estado do Amapá, como o estuário amazônico, né? Então, a gente trabalha aí com ações de aquicultura, ações de manejo florestal, com produtos madeireiros e não madeireiros. Trabalhamos com a defesa fitossanitária, com foco principalmente
pesquisa com mosca da carambola e vassoura de bruxa da mandioca, além de outras pragas, as quarentenárias ausentes, que tem risco ainda de entrar, né, no nosso país. Trabalhamos também com ações para agricultura familiar, com os grãos, principalmente feijão calpi. Então, nós temos aí uma grande diversidade de frentes de trabalho, né? Estamos com um trabalho extremamente importante, que foi a introdução do café Robusta Amazônica no estado. Então, nós introduzimos esse café no Amapá há 3 anos atrás. Estamos com com uma ação de pesquisa para fazer a recomendação de cultivares desse café, né? Porque a gente não pode trazer um produto para o estado sem ter uma recomendação de quais são as cultivares mais indicadas, né, para o estado. Então, o café Robusta Amazônico é um café adaptado às condições da Amazônia, é um café que tem um grande valor agregado hoje no mercado, né, mundial. Então, em breve a gente vai estar lançando, né, essas cultivares. Nós temos inclusive um café que vai ser mais tarde um café, uma variedade aqui do estado do Amapá. Nós temos o cupuaçu, uma variedade também do estado. Nós temos o açaí de várzea, né, com uma variedade aí que também mais adaptada às nossas condições. Então, nós trabalhamos em várias frentes, né? Nossa equipe, ela é pequena, mas ela consegue atender as principais prioridades. E agora, o nosso foco principal, minha e da nossa equipe de gestão, é fazer esse compartilhamento com as demais unidades, reforçar, né, com as demais unidades da Embrapa, para que a gente possa trabalhar junto para trazer tecnologias também desenvolvidas por outras unidades da Embrapa e que possam atender e beneficiar os nossos produtores aqui no estado. E para 2026, quais são as perspectivas futuras de pesquisa aqui no nosso estado da Embrapa? Então, o nosso foco principal vai ser a defesa fitossanitária, como eu falei, a questão do manejo de produtos não madeireiros, com foco, né, no açaí e nos óleos amazônicos, a questão da aquicultura, principalmente o camarão da Amazônia e a piscicultura. Nós temos também na questão de agricultura familiar, nós vamos estar fazendo a adoção, né, de uma tecnologia que é muito importante para a agricultura familiar, que é chamada de Sisteminha Embrapa, né, que é um sistema que ele dá uma autossuficiência para os produtores, onde o produtor ele pode, na sua propriedade, ele consegue ter ali a sua horta, a sua criação de pequenos animais, a sua fruticultura, tudo num pequeno espaço, né? E pode se alimentar e vender o excedente. Então, são várias propostas aí que nós temos e que nós, em parceria com as demais instituições, queremos colocar em prática para gerar aí um impacto melhor no nosso território. Vamos aqui à nossa interatividade aqui com os nossos internautas. Estão acompanhando aqui o programa Pérola Pedrosa, Rosângela Dalmácio, Itamar Lira, Valéria Saldanha, Elizabeth Ramos, Ângela Lobato, Felipe Brenner, Ivênio Hartmann, Dom Emílio e acho que é JLN FIFA. Parabéns, doutora Cristiane, você representa muito bem a Embrapa e os embrapianos. Obrigada.
E surgiu aqui uma dúvida, doutora. Existe a vassoura de bruxa da mandioca e também existe a vassoura de bruxa do cacau? Do cacau. São coisas totalmente diferentes. Vassoura de bruxa da mandioca é um fungo chamado Rhizoctoma theobrome. Vassoura de bruxa do cacau é um fungo chamado Moliniófora. São espécies diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra. Vassoura de bruxa do cacau é Moliniófora, é a mesma que ataca também o cupuaçu. Vassoura de bruxa do cacau é igual a vassoura de bruxa do cupuaçu. E é só exclusivamente um é só do cupuaçu e outro só da mandioca? Isso. A vassoura de bruxa da mandioca é Rhizoctoma theobrome. E no caso não tem aqui no estado essa do cupuaçu? Tem. Tem? Tem. A senhora poderia falar um pouquinho sobre os sintomas para o produtor? A vassoura de bruxa do cacau, do cupuaçu, ela causa é como se fosse uma queima nas folhas do cupuaçu. É mais fácil as pessoas verem no cupuaçu, porque a gente tem mais cupuaçu do que cacau aqui, né? Então as folhas vão ficar... O galho do cupuaçu, ele vai ficar maior, ele tem um crescimento maior, e as folhas vão ficar escuras e meio caídas, assim. Eu não tenho umas fotos aqui para mostrar, mas o pessoal da Diagro, vocês têm fotos para mostrar, né? A gente pode até postar no Instagram. No Instagram da Diagro. A vassoura do cupuaçu. Mas aí, ambas o ser humano pode consumir mesmo ela com a doença? Não, eles não fazem mal para o ser humano, não fazem mal. Só que a vassoura de bruxa do cupuaçu, ela ataca o fruto também. E aí o cupuaçu fica todo seco por dentro, não dá para comer, não. E para finalizar, doutora Cristiane, que mensagem a senhora gostaria de deixar aos nossos ouvintes do Diagro em Ação? Bom, eu gostaria de dizer para os ouvintes, né, que como a gente está no programa, né, de defesa, na verdade é o primeiro programa que eu venho falar e eu fico feliz que seja no programa da Diagro ligado à defesa agropecuária. Que nós, como população em geral, nós temos um papel extremamente importante na defesa agropecuária, na defesa fitossanitária do nosso país, tá? Nós somos o principal agente de dispersão de todas as pragas que existem e que entram no nosso país. Então, eu gostaria de dizer para todas as pessoas, inclusive eu, todo mundo, estou me incluindo, né? Que quando a gente escuta falar, não pode levar uma fruta, não pode levar uma mandioca, é porque aquelas pessoas têm um motivo para dizer aquilo, não é só invenção da cabeça, né? Porque um insetinho desses, um fungo desse que a gente não está nem vendo, eles podem causar um estrago, um prejuízo econômico extremamente grande. Não só um prejuízo econômico, como a gente está vendo no caso da vassoura de bruxa. É um impacto econômico, é um impacto cultural, é um impacto social, é um impacto psicológico, é um impacto na vida de muitas pessoas. Eu vou com frequência no Oiapoque, eu ando por todo esse estado, eu vejo o impacto da vassoura de bruxa da mandioca na vida dos agricultores, dos indígenas e das pessoas que perderam suas roças por causa dessa praga. Então, é um problema sério. Essa praga está avançando no nosso estado e se essa praga avançar pelo Brasil, nós vamos ter um problema extremamente grave, tá? Nós já temos um problema extremamente grave nas terras indígenas. Hoje, as 3 terras indígenas
do nosso estado estão atingidas, terras indígenas de Oiapoque, terra indígena Wayampi, terra indígena Tumucumac. Para esses povos, a mandioca é muito mais do que alimento, né? A mandioca é cultura, é espiritualidade. E nós ainda não temos uma solução para isso. Então, eu queria pedir que as pessoas nos ajudassem nisso. Ajudassem a Diagro, ajudassem o Ministério da Agricultura e ajudassem a Embrapa. Muito obrigada, doutora Cristiane. Se quiser mandar um abraço para as pessoas, seus colegas de trabalho. Um abraço para todo mundo da Embrapa, né, para os meus colegas e dizer que eu conto com a colaboração de todos, né, nesse novo desafio e com os meus amigos aí das demais instituições parceiras de todo o estado. Obrigada. Mandar um abraço para o seu Raimundo, a dona Lucinilda. Desejar feliz aniversário para a Ângela, minha companheira aqui de bancada, que foi aniversário dela ontem. Parabéns, Ângela. Mandar um abraço para o seu Paulão, para o Rômio, que esteve aqui rapidinho para acompanhar o programa. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Progresso a gente vai plantar, do amanhecer ao pôr do sol labutar. Com Diagro em ação o sonho vai brotar. Diagro em ação, o campo vai inovar. Sementes de progresso a gente... Acabando.